Boa noite, iniciando a mais este ANDF Studio Live e com uma certa ansiedade iniciar um bate-papo com a quadrinista, autora, animadora, desenhista Ana Pepper. Vamos ver, a conexão tá boa. Só para ter uma ideia, teve pancadas de chuva faz uma meia hora mais ou menos em Alvorada. Ah, a Ana tá chegando. Ana, pode vir. Tudo preparado aqui. Aham. Tudo preparado. Ups. Aqui o roteiro preparado. Boa noite! Boa noite, Anderson, tudo bem? Tudo? Como é que tá meu áudio aí? Tá bom, e o meu? Também. Tudo certo? Certo. Beleza? Até tava pouco antes de entrar, tava mostrando o roteiro. O roteiro? É, o roteiro Seu? pra. Aham. Não, Ah, o não, roteiro para pra as perguntas. bate-papo mesmo. Isso aí. Legal. Chulax, boa noite. Vou chegando aqui. Então, Obrigada aí pelo convite e boa noite a todos que estiverem entrando. hum, ah, eu sempre deixo aqui que a pessoa que é convidada para o bate-papo se apresentar. Então, para começar, pode se apresentar. A palavra é tua. Tá certo. Bom, o meu nome é Ana Pepper, eu sou quadrinista autoral e também storyboarder de animação, né? Eu tenho uma história em quadrinhos erótica chamada Amor Monstruoso, que está sendo adaptada para um jogo estilo Nani Novel, que é uma história interativa, que já está disponível na Steam, para você adicioná-lo na wishlist. E, e eu também tenho uma história em quadrinhos chamada Drix, né? Quem quiser conhecer meu trabalho lá no meu perfil e também no meu Linktree, que tem na bio, seja muito bem-vindo. Já li os dois e recomendo. Obrigada. Uhum. E, bom, na tua vida, assim, como antes de ser quadrinista, o que veio antes, assim, desde criança? Quadrinhos, livros ou TV? Não existiu antes. Não, mentira. Existiu a opção de Boa. trabalhar com animação, né? E antes disso não teve nada. Desde muito pequeno eu queria trabalhar com animação, né? Porque a animação é um mundo muito sedutor para uma criança, né? Os desenhos em movimento, vozes, música. Aí isso me levou a, quando crescer, fazer faculdade de cinema e eu fiz um curso profissionalizante de animação também. E aí eu me tornei storyboarder. Eu fiz storyboards para séries como Super Drags, ah, o Show da Luna, várias. O Sítio do Pica-Pau Amarelo e Escola para Cachorro. Isso. Mas só mais recentemente que eu comecei esse negócio de contar as minhas próprias histórias por meio dos quadrinhos, né? Eu não fiz isso antes porque eu não tinha tanta confiança, eu tinha umas inseguranças, eu tive alguns fracassos também, algumas histórias em quadrinhos que não deram o ibope que eu queria.
Mas aí um dia eu soltei a franga e fiz Amor Monstruoso que teve uma resposta do público muito acima do que eu esperava. E eu percebi, peraí, talvez as pessoas queiram ler minhas histórias, né? E aí, e aí eu comecei a me empolgar e hoje eu tô me dedicando bem mais a isso. Que tá dando realmente muito certo, né? Tanto que o Amor Monstruoso tá sendo adaptado para um jogo, né? Isso foi a convite do Christopher Castleman, que trabalha já com jogos há muitos anos. E o Drix também, a editora Vira Folha me procurou para fazer versão impressa. Tudo isso me deixou bem animada e bem mais confiante. Bacana. Ah, no caso, assim, pode falar sobre ah, séries, desenhos que gostava de assistir, ou gosta ainda, programas, assim, que te influenciaram, ou até por curtição, né? Ah, sim, eu nasci em 85, tá? Então eu assisti os desenhos daquele tempo. Não tinha tanta variedade quanto hoje, mas naquele tempo a Disney chamava muito atenção, porque era uma qualidade assim muito superior a, a todos os outros desenhos. E apesar dos temas das minhas histórias hoje serem para adultos, eu procuro trazer muita coisa que eu aprendi estudando desenhos de personagens da Disney. Não diria personagens da Disney, mas assim, os artistas da Disney, eles têm uma capacidade de dar expressão para os personagens muito grande. Expressão tanto física quanto de expressão do rosto, sabe? Então, eu os tive como referência. E essa influência aparece, eu diria, nos meus desenhos. E, e eu tive uma fase muito fanática do Jim Henson, Ah, os Muppets. que é o criador dos Muppets e o diretor de filmes como Labirinto, Cristal Encantado, né? São Aham. filmes de fantasia com bonecos. E o design dos bonecos é de um artista que eu gosto muito chamado Brian Freud, que eu tenho um livro dele aqui, peraí. O livro. Vou mostrar quem é Brian Freud. Este é Brian Freud. Uau, olha Aí, só. eu acho muito curioso como as minhas referências para os personagens das minhas histórias eróticas vieram de filmes para crianças. E, né, é muito legal isso aqui. Ó. Vai dizer que isso aqui não é um pouco parecido, tá? Com isso aqui. A cara desse bicho, olha. Sabe? Ai, Olha. boa noite, Felipe. Bem-vindo. Legal. É bem detalhado e sombrio até. Ah, é maravilhoso. É misterioso, sabe? E belo ao Aham. mesmo tempo. E, mas é uma característica das minhas histórias eróticas, assim. Elas são apaziguadoras. Assim, muita gente diz que apesar de serem cenas de sexo ou com algo de selvagem, passa uma ideia de paz ao mesmo tempo. E por que não, né? Por que não? É uma coisa natural. Não precisa ser algo do mal ou do diabo ou perverso, sabe? Coisa que em hentais, que são o gênero japonês, já vi coisas bem barra pesadas e até ligadas a coisas assim, relações violentas mesmo. Mas não é uma coisa, como eu disse, né? É mais barra pesada, que até fica com aquela sensação que diz, será que eu devo ficar, ah, achar atrativo esse negócio ou me sentir culpado porque parece que estou vendo um crime? Está sendo É, cúmplice. pois é. Aham. Existe de tudo, né?
existem todos os nichos e, e por serem histórias, eu espero mesmo que as pessoas coloquem suas esquisitices nas histórias e não tentem reproduzi-las na vida real, sabe? Deixa lá na história mesmo, sabe? Claro. Uhum. Assim como uma vez eu vi sabe, o Ed Miller, ele tinha feito duas revistas que é Como Desenhar Hentai, que até diz que tem que separar esse lance de, como é que chama? Separar o que é fetiche e o que é tara. Então, o que é? Qual é a diferença? Me explica. Eu não sei. O que é fetiche e o que é tara? Ninguém Acho, sabe. não, O que ele disse? no caso, acho que tara é um pouco mais agressivo. É algo assim que tem, é algo imposto, enquanto que fetiche é algo que é um desejo que é para ser realizado. Não Talvez. entendi. Eu não entendi. É, o Poxa. fetiche é um desejo para ser realizado. E a tara, Uhum. e a tara também. Não entendi. Tá. É, Ai. não, é que tem uns fetiches que são assim muito específicos de algumas pessoas. Por exemplo, fetiche por pés. Né? Tem pessoas Uhum. que ficam excitadas com pés. É. Mas tem gente que, eu acho que para a maioria das pessoas, os pés são apenas pés. Assim, me parece que o fetiche é algo mais específico, de grupos mais Ah, seletos. E a aham. tara é o desejo em si, né? Alguma coisa que te deixa excitado e, e é isso. Uhum. Será que é isso? Oh, Will, bem-vindo. Vejamos. Hum. Ó, Felipe falou, Ana, gostei bastante do teu trabalho, já estou seguindo no Insta. Muito obrigada, Legal. fico muito feliz. Felipe do DJ. Eu participo do grupo deles. Grupo? É o grupo, assim, desenhando juntos. Que eles fazem assim, Ah, mostram, participam de eventos também, convenções, como legal. participaram há poucos dias, assim, do Gibi Fest de Alvorada, que retornou, assim, Hum, depois da pandemia. legal, bem legal. Vejamos. Me diz assim, personagens favoritos. Eu sei que já falou em relance do Cristal Encantado, dos Muppets, da Jim Henson. Tem Ai, alguma coisa personagens favoritos. já é que às vezes eu pelos teus ilustrações que eu vi, por exemplo, de personagens de olhos graúdos, eu parece, não sei se é impressão minha que eu vi alguma coisa de Tim Burton. Ah, Ou posso sim, estar... eu tive uma fase muito fanática de Tim Burton, sim. Ah, E eu tá aí. gostava do Estranho Mundo de Jack, ah, principalmente o Estranho Mundo de Jack. E Edward Mão de Tesoura também. É muito Aham. legal essa coisa do Tim Burton de contar histórias muito doces, assim, são contos de fada, mas que tem algo de sombrio ao mesmo tempo. Mas as histórias do Isso. Tim Burton, se você observar, elas na verdade são muito simples. A história do Estranho Mundo de Jack é muito simples. É o rei do Halloween que se cansa do Halloween, descobre o Natal e quer roubar o Natal. É um conto de fadas, mas a beleza está justamente na simplicidade dos contos, né? Não são personagens assim muito complexos, Uhum. né? E bom, hoje em dia eu diria que os meus personagens preferidos são do anime Beastars. Eu gosto do Legoshi. Tá, eu sou Não terminei dessas. de... Eu sou dessas fãs de Beastars. Cara, Ah, aquilo é genial, cara. Aquilo é fantástico. Você assistiu Beastars? Que ainda não é um terminei, anime. É um mas eu conheço. anime. Cara, eu super recomendo pra todo mundo esse anime, porque é uma cidade de animais antropomórficos.
E o personagem principal é um lobo adolescente. E, e ele é um lobo, ele é um carnívoro, mas ele é muito doce. E eu acho isso até parecido com os meus personagens, os meus monstros, né? Porque eles são monstruosos, eles são brutos, mas eles também são gentis, eles são de bom coração, e o Legoshi também. E ele começa a sentir desejos carnívoros pela coleguinha, que é uma coelha. É, E, e esse anime, ele começa a tomar proporções tão profundas, porque os animais querem viver de forma... Ai, enfim, as palavras hoje. Eles querem ser uma sociedade que funciona, né? Eles não querem ser animais selvagens que se comem uns aos outros, mas os desejos continuam dentro deles. é. Então a coisa começa a tomar Assisti. proporções bem maiores, bem interessantes. Então eu É. gosto do Legoshi. Que mais de personagem que eu gosto? Ah, é que eu não tenho mais assim um personagem preferido assim. Eu tive personagens favoritos em várias fases da vida, assim, de dizer, ai meu Deus, esse é o melhor personagem do mundo, e projetar das sete maravilhas do mundo naquele personagem e ter imagens dele no meu quarto inteiro. Mas hoje em dia eu não sou mais assim, sabe? Eu gosto de vários personagens e várias séries. Eu distribuo o meu amor e admiração para diversos personagens. Ah, pensei num que eu adoro. O Arlequim Negro do Rodrigo Avelino. É um quadrinista Hum. e é um personagem de um quadrinho erótico, que é sobre um arlequim viajando por uma terra medieval devastada pela peste negra e tendo várias aventuras eróticas no caminho com criaturas de contos de fada e etc. Mas essa história tem uma profundidade incrível. Quanto mais você lê, mais você se surpreende. Tem Hum. outro personagem que eu adoro, é o Arlequim Negro, porque é uma coisa assim, diferente de tudo que eu já vi. E eu acho que é por aí. Uhum. Veja. Costuma escutar algum tipo de música quando trabalha ou nas horas de lazer? Eu gosto muito de rock, de gorilas, Ah, de jazz, mas sabe que eu não escuto música tanto assim enquanto eu trabalho, porque às vezes me atrapalha. Eu ah, preciso me sei. concentrar, eu preciso me concentrar muito, né? Às vezes as pessoas acham estranho isso, pô, mas como se não escuta música enquanto trabalha? A música inspira, a música ajuda. Às vezes sim, e às vezes não, depende do que eu estou fazendo. Se é um trabalho mais de criação ou de contar história, assim, mais conceitual, eu preciso prestar muita atenção. Aí, se eu estou numa etapa de produção que eu já não preciso pensar tanto, sabe? Estou preenchendo espaços com cores, por exemplo. Aí a música não atrapalha, né? Depende. Mas eu gosto principalmente de rock. Rock clássico, às vezes rock dos anos 80. Eu gosto Ah, legal. bastante. Eu sei que como apareceu lá nos status, assim, a música do filme lá, o Heavy Metal. É, viu? Tá vendo? Hit Essas Street. referências, né? Uhum. Ah, Ah, pergunta aí. boa. Fez um comentário aqui. De onde você, tipo, esse tipo de arte e... Peraí, não sei se eu entendi essa frase. De onde Vamos ver. você, tipo, esse Ele tipo de repetiu duas arte? palavras. Tá. E se é fantasia e ficção, é a obra que você mais trabalha?
Fantasia e ficção é o que eu mais trabalho. Na verdade, é só isso que eu trabalho. Ou é ficção de fantasia, mas é sempre ficção. E essa ficção vai ser sempre inspirada na vida real, né? Inspirada em coisas que eu vivi, em coisas que eu observei. Mas é ficção, cara. Mesmo se eu eventualmente fizer uma história que não tenha nem um dragão e nem uma planta carnívora gigante que gosta de lamber as pessoas, ou nem um crocodilo namorado de uma mulher, ou mesmo que não tenha esses elementos, vai ser uma ficção. A princípio, eu posso me surpreender. Talvez um dia eu faça uma história realista, autobiográfica ou documental, mas a princípio eu duvido. Eu gosto de ficção. Hum, já que falou do Trix, ah, por exemplo, não, antes disso, já que já te adiantou que pela produção. Peraí, o Roa perguntou, e sua arte, de onde você tirou? Ou se inspirou? Acho que ela respondeu um pouco disso, né? As influências do Jim Sim. Henson, Tim Burton. As coisas que eu vi quando criança, dos anos 80, né? Que nem Aham, você desenho. citou a animação do heavy metal, os filmes do Jim Henson, a Disney mesmo, essas coisas que acabam moldando a gente de alguma forma, que acabam sendo a nossa base de referência para o resto da vida, né? Claro. Tanto é que, assim como falou da época da TV, né, que, embora ela fosse variada e ao mesmo tempo não tanto assim, ah, o problema é que da TV aberta é que a gente tinha que esperar para ver tal desenho, porque não existia uma grade separada dentro dos próprios programas. E às vezes eles mudavam de horário, isso que é muito chato. Ou então, naquele caso, por exemplo, que até já ouvi em podcast, já vi vídeos de certos desenhos que são muito curtos, mas que eles repetiam, passavam quase todo dia, mas parecia que tinha centenas de episódios, como, por exemplo, o Cavalo de Fogo. Só tem 3 episódios, mas parecia infindável, assim, né? Ô, Anderson, convenhamos, a nossa infância foi uma merda, tá? Foi... As pessoas gostam de idealizar, dizer, não, foi uma maravilha. Não, vamos pensar direitinho. Porque não tinha tanta variedade de desenhos como tinha hoje. Ok, tinha uma coisa assim mais mágica, mais misteriosa, porque o acesso aos desenhos, como você comentou, não era tão fácil. Se você dependesse da TV aberta, raramente ia passar alguma coisa diferente. Você tinha que sair de casa, ir lá na locadora, escolher a fita cassete, trazer para Uhum. casa. E é aquela É. coisa, o filme estava dentro da fita. Não tinha internet, nuvem. Tipo, o filme está ali na Ah, fita, não, espera ali não. na fita. Se você perde aquela fita, você perde o filme, entendeu? Perde para sempre. É uma coisa assim, é uma outra forma de pensamento, né? Uhum. E de repente o mundo mudou e você tem acesso a um monte de coisa, um monte de inspiração. Mas quando a gente era criança, tudo era bem mais misterioso, de difícil acesso. Então, quando eu descobri um filme diferente, aquilo mexia muito comigo. Não só pelo filme em si, mas pelo contexto da dificuldade de acessá-lo. Pelo Aham. contexto em que a gente vivia. Hum. Dá mesmo? Ah, o pessoal comentando aqui. Aham. Perguntando aqui, já assistiu Fogo e Gelo? Eu já. Ah, Fogo e Gelo, peraí, é Do Ba- Que é tipo Conan. do Gashi. Isso. É isso aí. A magia de esperar para assistir. A sensação é outra. Sim, era outra coisa. Até hoje, se passar um filme que gostamos com comercial na TV aberta,
A sensação é bem melhor. Acho que por causa do acesso. Pois é. Fica essa magia, né? Puta, aquele filme que eu gosto vai passar na TV naquele horário e tal. Uma coisa louca quando você gosta muito de, de um filme ou de uma música Aham. e de repente aquilo toca, tipo, por exemplo, uma música que você gosta toca num filme que você está assistindo. Ah, Parece que fizeram aquilo para você, né? Porque uma coisa que eu fui entendendo como artista é que uma vez que você deixa seu trabalho ao público, ele não é mais seu, é do público. Porque cada um vai interpretar aquilo à sua própria maneira, vai associar aquilo de acordo com as próprias vivências, e aquilo passa a ser seu, né? Mesmo que a obra seja de outra pessoa. Hum, hum, KK que Art viagem. disse que tinha te convidado para expor, mas pena, só que não era do Rio, deixa eu ver. É, É, te não. convidei, Lá no Rio é pois é. complicado. Aham. Mas, Assim como valeu. era, muitas coisas que a gente assistia eram mais antigas. Como, por exemplo, quem é que ia supor. Não, quem ia, por exemplo, imaginaria que na TV, no horário nobre, né, como a gente está assim, passaria um desenho que de repente seria interrompido e depois eu soube que era por causa de audiência, que o SBT passava desenho para segurar a audiência até enquanto que a novela da Globo não acabasse. E aí eles interrompiam. Isso é ridículo, né, cara? Tipo, e eu acho que a Globo fazia de propósito, só pra torturar eles, né? Ficava estendendo a novela, porque É, a SBT só ia começar a novela quando terminasse a outra novela lá da Globo, que tinha muita audiência. E uhum, aí eles ficavam estendendo, né? Enchendo de comercial, e a novela não terminava nunca. E a SBT não sabia o que fazer, começou a passar desenho no pica-pau, sabe? Vai fingir a é, programação até, tudo até terminar a novela lá da Globo. E aí, no momento que terminava, eles começavam a passar a novela deles. Era bem foi. assim, meu. É ridículo isso. E quando eu era criança eu não entendia. E daí? Passava desenho e era o que importava. Mesmo que passasse o dia vendo e passava de noite. Mas não sabia, depois que descobre qual o motivo. Guerra de audiência, competição. Uhum. Ah, Yeah. aham, deixa eu ver. Quais as HQs que eu fiz até agora? Amor Monstruoso, Drix Volume 1, Drix Volume 2, que ainda tá para lançar. Eu já terminei, né? Tô esperando só a editora Grafões lançar. Tô esperando E também. só porque a minha carreira de quadrinista autoral acabou de começar. Tipo, começou no finalzinho de 2020, sabe? Eu tô até admirada que tá dando tão certo até agora. Que a resposta do público tem sido tão boa. Falando nisso, ah, a impressão minha, eu acho que eu devo ter lido que participou também de fazendo storyboards para um filme estrangeiro, animação no caso. Sim. Inclusive, a última série para que eu fiz storyboards foi Vila Sésamo, que não Ah, estreou ainda. Ainda está em produção, mas a etapa de storyboards eu participei. Eu fiquei o ano passado inteiro trabalhando nessa série. Fiz hum, storyboards de vários episódios. Acho mais de 20 episódios. olha, criação de Hanson. Oh, É. Por isso que eu achei muito legal. Inclusive, o dono do estúdio lembrava que eu gostava de Jim Henson e disse que eu era a primeira opção que ele lembrou assim, tem que ser a Ana. E quando ele ah, falou, é uma série de animação, adaptação de Vila Sésamo, eu falei, meu Deus, é um sinal, eu preciso participar.
Uhum. Aí vai ter na Netflix. E aí foi Aham. uma coprodução, né? Brasil e Estados Unidos. E vai passar Aham. no mundo inteiro. É que eu devo ter lido que participou de um filme do Asterix, não foi? Sim, e isso foi lá no meu início de carreira. Eu, eu trabalhei como estagiário. Eu fui assistente de animação desse filme. Que, que é um departamento relacionado à animação dos personagens. Porque para você criar uma animação, existem várias etapas, né? Primeiro você desenha as poses de um jeito mais rascunhado, assim, e você desenha as poses principais para narrar aquela ação. E aí depois, entre essas poses principais, você vai adicionando outras poses para tornar os movimentos mais fluidos, né? Quanto mais desenhos, mais fluido é o movimento. E Aham. Asterix e os Vikings teve uma animação assim de top qualidade, assim, que teve muitas poses de animação para, né, as animações. E o assistente de animação trabalha nessas poses intermediárias, né? O animador desenha as poses. Hum? Os in-betweeners, né? Que é os intercaladores, né? Isso, isso. Os in-betweeners. Eu fui in-betweener de Asterix e os Vikings. Oh! Uh! Embora eu vi Trabalhei. Asterix, né? Eu vi esse filme faz um tempão. Não é dos meus favoritos, mas eu achei legal. Só que, no teu caso, não sei se foi assim como no meu, conheceu o Asterix pelos quadrinhos primeiro ou pelos filmes lá que passavam na Band? Uhum. Ou, sei lá, DVD? Na verdade, meu primeiro contato com Asterix foi por um filme de animação deles, chamado Asterix Entre os Bretões. Ah! Era o que passava quase sempre na Band, junto com aquele. E a surpresa de César. E convenhamos, Asterix Entre os Bretões é a melhor animação, né? Eu acho que assim a melhor adaptação do universo de Asterix é essa animação. O senso de humor, o, Aham. a animação em si tem qualidade, os desenhos são bonitos, assim. Eu acho que é a melhor adaptação, é a que mais reflete o universo dos quadrinhos. Na minha opinião, é essa animação. E o mais Eu engraçado espero é que que, porque... o engraçado é que mais tarde eu acabei assistindo, por exemplo, o primeiro, acho que foi o primeiro que eles fizeram, que foi o Asterix, o Gaulês, só que a animação e o estilo parecia americanos, assim, era meio estranha, mas daí depois comparando com, eles ficaram mais fiéis aos quadrinhos, sendo que depois os álbuns que eu li mais tarde, um eu achei numa biblioteca local, que foi o Asterix Legionário, de onde eles tiraram algumas ideias para fazer a surpresa de César. É, tá certo. E o outro eu li foi A Foice de Ouro, que até tem uma parte muito engraçada que eles estão procurando o primo do Obelix lá que foi sequestrado, que ele é um criador, forjador de foices, no caso, e aí um romano ficava assim, não adianta, não vou contar onde ele foi, não vou, não vou. Aí o Obelix fala, eu posso tentar falar com ele? Pode. Aí pega assim e fica, eles levaram eles levaram ele pra... Ah, não, tô confundindo. Eu acho que eu tô confundindo com aquele lá que eles sequestraram o Chateau Touré, que se diz, o bardo foi levado, não vou. Aí, quando ele começou a levar tapa, era assim, Ah, sim, sim. eles levaram o bardo para o circo romano, por favor, senhor, pare de me bater. Então, tem esse senso de humor que é o senso de humor Asterix de ser, né? Que é um senso de humor francês também. Helga. Não é senso de humor americano, é uma coisa assim muito específica. E que eu não Uhum. consigo ver em muitas adaptações para o cinema. Eles transformam em outra coisa, que não é mais Asterix. Que achou E, inclusive, Asterix e os Vikings, eu não acho um filme muito bom.
A animação, o visual é de alta qualidade, mas não parece Asterix aquilo, na minha opinião. Desculpa aí. Foi uma grande Aham. experiência ter trabalhado nesse filme. Ele tem um visual incrível, mas eu não acho que é uma das melhores representações de Asterix. Hum, pois é. Chegou a ver. E o que achou daquelas versões live action? Hum, eu não lembro delas direito. Ó, Daniel falando que adquiriu Os Loucos de César. Você já leu esse? Não. Eu também não. Pois é. Ah, Os Louros de César. Valeu. Vejamos. Quem mais aqui? Pergunta. Daniel tinha falado. Ah, não. Francisco disse: conheci pelos quadrinhos. Legal. Tem uma pergunta aqui. Você procura a evolução na arte ou já tem sua arte estabelecida, assim, o estilo? Não, nós jamais teríamos nossa arte estabelecida. É um processo de evolução para sempre. Uhum. Ainda bem, isso pra mim não seria muito chato. Eu Uhum. procuro sempre melhorar, sempre aprender alguma coisa, estou sempre estudando, sempre tentando evoluir. Missão Ainda bem. Cleópatra. Eu espero continuar assim para sempre. Uhum. Vejamos. Aqui. Já participou de eventos ou apareceu em algum programa de rádio ou TV, fora as entrevistas em sites e nas. É, por enquanto ainda não. O que eu quero mesmo é participar de alguma Comic Con aí, expor, porque eu ainda não participei de nenhuma. E agora eu Hum, já tenho um livro impresso, né, que é o Drix, e ano que vem a Virafolha está querendo fazer o Amor Monstruoso impresso também, com histórias novas, inclusive, além das que já tem na publicação original. E eu espero poder realizar esse sonho em breve. uhum. Quem sabe a CCXP em São Paulo. Já pensando alto, né? Não, tem vários, né? Aqui no Sul tem também. É, Eu queria participar do FIC de Belo Horizonte, mas eu acho que agora só, não no ano que vem, no outro, né? Porque eu acho que é a a cada cada dois 2 anos. anos. Isso. Dizem que é bem legal. Eu nunca nem visitei, mas eu quero. Eu sei que eu ainda vou expor meus trabalhos em alguma Comic Con. Uhum. Vejamos. Porque a minha carreira nos quadrinhos mesmo tá começando agora, né? É uma coisa muito recente. Eu sempre trabalhei mais como storyboarder para as séries de animação. Então até então eu não Uhum. tinha muito material. É. Que a pergunta: se tu gosta de quadrinhos de heróis, você costuma ler, sei lá? Não é muito, não são muitos dos meus quadrinhos preferidos, assim. Não quer dizer que eu não vou gostar de nenhum, sabe? Mas não, eu não sou exatamente o público. Eu prefiro os quadrinhos mais independentes, quadrinhos europeus, esse tipo de coisa. É, eu tenho bastante na coleção aqui, X-Men, Wolverine e outros tipos também, nacionais também. Gabriel está Uhum. falando aqui, sua HQ está sendo divulgada no Almacusa da Mamacusa. É um site? É uma revista? Então, eu não tô sabendo disso aí, não. Por que ninguém me falou disso aí? Nem a própria uma coisa. O que Oh! é uma coisa? Ah, Minha cabeça, o que é uma coisa, para começar? A Mamacusa eu sei que é editora. Mas sendo o que é uma divulgada. coisa? Hum? Uhum. Ah, Eu sei, perguntando agora aqui. eu vou procurar isso aí, agora eu quero saber do que se trata. Pois é.
aqui. Druna! Conhece? Druna, eu preciso ler Druna ainda, parece ser muito interessante. Do Já Milo li. Manara, né? Não, é do Serpieri. Mas os desenhos não são do Milo Manara? Os desenhos Não, são, não? não. Ixi, então, pagando Paulo mico. Serpieri. Então, Ah, então tá. não. O Almacusa é uma revista. Alguém deve ter feito uma Hum, nessa revista. ah, Ah, tá. Legal, legal. ai, nossa, eu agradeci a eles, nem sabia que eles tinham feito isso. Ó, mandou até o link da Mamacusa lá. Tem um quadro com indicação de quadrinhos. Legal. Porra, por que que eles me falaram, filhos da puta? Mano, Ah, cara, eu vou xingar o Chico. ai, ai. Meu. Fala assim pro Irmão. Chico. O Chico, eu sei que é o editor da uma coisa. Ô, porra! Tá aí falando de mim, não me avisou. Eu quero saber o que vocês estão falando de mim. Ai, que legal. Ah, deixa. O que tem lido ou assistido hoje em dia? Não leio, não assisto nada, só trabalho. Só trabalho que nem uma condenada no jogo da mão no trono. Não, também não é assim. Eu tô lendo, sabe o que que eu tô lendo agora? Morra de inveja, Lost Girls, do Alan Moore. Já ouviu Hum, falar? já. É um quadrinho erótico. Eu achei ele no sofá de um bar e descobri que era de uma menina aqui da cidade. A gente já tá amiga, sabe? Ela me emprestou o livro. Nossa, Ah, cara. que coisa. O livro é impresso, encadernado, assim, capa dura. Nossa, cara. São 3 volumes, ela me emprestou os 3, eu tô lendo. E eu tô achando assim. Não sei, eu comecei a ler faz pouco, né? Eu tô na metade do volume 1 e, e é uma leitura, assim, para se fazer devagar, sabe? Não é uma leitura rápida que você faz numa tarde. Porque quadrinhos é uma leitura rápida, né? Mas Lost Girls não. É muito profundo. Você tem que ver devagar e tá mexendo pra caramba comigo, assim. Eu já fazia muita expectativa em cima desse livro. Eu tava até com medo de começar a ler. Sabe quando você tem uma expectativa em relação a um livro, um filme, e você tem até medo de começar a ver? E, nossa, e realmente é muito bom. Para quem não sabe, Lost Girls é uma releitura das histórias de Alice no País das Maravilhas, o Wendy do Peter Pan e a Dorothy do Mágico de Oz. As aventuras eróticas delas, as descobertas delas. E, incrível. Nossa. É. Eu tinha lido a respeito em informativas, tipo Wizard. ah, Também um conhecido meu tinha escrito uma reportagem sobre o Alan Moore. Acho que coisas que o Alan Moore que eu já li foi só o Watchmen, é claro, V de Vingança, uma coisa ou Também outra. li. Eu tenho aí, inclusive. Uhum. É ótimo mesmo. Ah, chegou para fazer aqueles tais os flipbooks? Ah, os flipbooks? Ah, quando eu Aham. estudava animação eu fazia. Quando eu estudava animação eu, eu não me lembro o que que eu fiz. Eu não, nem me lembro o que que eu fiz. Mas, a minha formação é de animação, né? Apesar de eu fazer quadrinhos, a minha formação foi muito voltada para animação.
Tanto que muita gente que lê os meus quadrinhos dizem que parece um storyboard de animação. Mas também eu faço storyboard há uns 10 anos, praticamente. Fica tudo na cabeça, o tipo de narrativa, hum, todos os métodos, fica tudo na memória. É. Aí a passagem é mais fluida e não tem aquilo que, com o tempo, eu achei um saco, que muita gente, até em quadrinhos nacionais, bota, que deixa muito maçante os excessos de textos que ficam, e vários ficam colocando, parece até ah, descrevendo o que está sendo desenhado. Mas se já está desenhado, por que está falando? Ou faz um livro ou faz o quadrinho, para que ficar botando texto, uma caçambada assim, para ficar atravancando tudo? Eu acho que o Anderson ficou meio revoltado, né? Sem quadrinho, porra! Chega de puta dos textos! É que é uma linguagem, assim, muito versátil, né? Tem as pessoas que vão se basear mais nas palavras, nos textos, e os desenhos vão somar ao texto, e as pessoas que vão usar os desenhos como a linguagem em si, que é mais o que eu faço, né? Inclusive, o jogo do Amor Monstruoso é uma nani novel, e as nani novels costumam ser muito baseadas em texto, né? Você tem as falas dos personagens naquela caixa de texto na parte inferior da tela, e com os cliques do mouse você vai avançando os textos. Aí, às vezes, dependendo do que acontece na história, tem as cartas de decisão ali para você escolher o que você faz. Só que o Amor Monstruoso, versão jogo, vai ser uma novel um pouco diferente, eu diria, porque apesar de que vai ter texto, ele é muito baseado na narrativa visual. Então está sendo um trabalho imenso para mim, porque dois dos personagens presentes no jogo são silenciosos, eles não falam, que é o Flower, a planta carnívora gigante, e o Sid, que é esse monstrinho aqui. Eles vão falar como? Eles falam com as expressões, com os gestos, com o corpo, e eu tenho que desenhar isso. Então, são muitos desenhos. Cara, é assim, mais de 100 desenhos, eu acho. Uhum. Se eu somar tudo, um dia eu vou fazer essa conta, porque deve ser um número absurdo de desenhos. Não só das poses dos personagens, mas também de todos os cenários, de todas as imagens de cutscenes, porque as histórias do jogo vão ser as 3 histórias dos quadrinhos, mas maiores. Vai acontecer muito mais coisas em comparação com o que acontece nos quadrinhos. E eu acho que tá Uhum. ficando bem legal. Tomara que o povo goste. Aqui. O Rua perguntando. Bom, The Boys eu não terminei de ler ainda, mas já terminei de ver o seriado. Tenho que fazer uma resenha. E o desenho da Arlequina, que é desbocado, eu vi uns trechos. Ah, o Game Ah, Genesis. hum, No processo do jogo, quais foram as maiores dificuldades? Ah, foram muitas. Por onde começamos? Porque assim que eu comecei a trabalhar no jogo, eu ainda estava descobrindo como ia funcionar a narrativa, como que eu ia fazer a adaptação dos quadrinhos para a Nani Novel. E agora que a produção já está bem mais avançada, foram 10 meses de trabalho já, eu já encontrei um método, né, uma forma de trabalhar, mas lá no começo foi bem mais complicado. Eu cheguei a tentar fazer algumas das histórias sem falas nenhuma. Você ir avançando a história só com os cliques de mouse e, e clicando nas cartas de decisão, mas os personagens não falariam. E eu cheguei a começar a trabalhar
nesse formato, até que o Chris fez uma versão teste e, e a gente viu que estava ficando muito curto o jogo. E não estava tão interessante. Tipo, pelo menos as personagens femininas tinham que falar, tinham que reagir, tinham que falar com os monstros. E aí o Chris falou, adiciona falas. Mas não é tão simples assim, não é só adicionar fala. Eu não vou só pôr qualquer texto só para preencher o silêncio. Tem que ter um objetivo, tem que ter um motivo para elas estarem dizendo tudo que elas vão dizer. E outra, elas não são iguais. O que uma diria, a outra não diria. Não é assim, vou jogar qualquer texto, sabe? Então eu fiquei vários dias pensando no que elas diriam em cada situação, escrevendo as falas. É. Não é aquele caso de ficar, oi, divina, joga comigo. Olha o Jack, eu adorei, obrigada, eu adorei. O Jack fala, o Jack sempre falou, É. até nos quadrinhos ele fala. E a história do Jack e da Joana é muito curta nos quadrinhos. Aí eu tinha pensado uma spin-off, uma história de Jack e Joana, em que eu mostraria todos os detalhes do que eles fizeram na caverna, né? Todas as cenas de sexo, tudo que eles fizeram, tudo, tudo, tudo. Aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o jogo e adaptar a história deles, eu já tinha várias ideias na cabeça do que podia acontecer, porque eu pensei nesse spin-off. Eu Uhum. ainda não sei se eu vou fazer essa história em quadrinhos, né? Essa spin-off, porque o jogo já está mostrando quase tudo que eu tinha pensado. Hum. Eu talvez não precise mais. Joga o jogo e descubra o que eles fizeram na caverna, sabe? Como eles se conheceram, porque nos quadrinhos, quando a história começa, eles já estão juntos, né? E no jogo eu vou mostrar muito mais. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Que cara é essa? Tava vendo aqui. Vejamos. Falei. A live mais silenciosa aqui na live, pessoal. Curtam o silêncio. Não tá chovendo por aí? Hum? Não tá chovendo por aí? Isso, vamos falar sobre o tempo. Tá, claro que tá. Eu moro em Canela, essa bosta de cidade que só chove o tempo todo e é sempre frio. E quando tem um dia de sol, você tem que sair correndo na rua para aproveitar aquele sol, porque não vai durar muito tempo. Aliás, você mora onde, Anderson? Eu não me lembro. Alvorada, Hum, eu nunca fui. Não perto conheço. de Porto Alegre. Tá. Então pois é. E aí? Acho É, que vamos encerrando daqui a pouco, já é quase 10 horas. Ou gostaria de fazer mais alguma consideração, alguma pergunta? vejamos. Vejamos aqui as perguntas. É, acho que a gente pode. Deixa eu acrescentar um negócio aqui. Eu te esqueci de perguntar. Vejamos. Qual foi? Ah, eu quase esqueci aqui.
Antes de responder a pergunta aqui, tem interesse em fazer um jogo do Drix? Olha, algumas pessoas estão me perguntando isso, eu não tinha pensado nisso. É uma história bem linear, a do Drix, muito redondinha, assim, sabe? Eu não sei se. Porque para ser uma nome novel tem que ter outros caminhos, tem que ter decisões. Eu acho que essa seria a minha maior dificuldade com o Drix, sabe? Porque é uma história muito redondinha, assim, muito perfeitinha do jeito que ela é, sabe? Do jeito que ela começa, do jeito que ela termina. Ah, Aí, eu não sei se eu conseguiria fazer ramificações. vejamos. Qual foi a tua primeira história? Bom, você chegou a criar alguma história antes das principais, né? Que até que não tenha lançado ou pensou em lançar? Ah, sim. Não, a vida toda eu pensei em várias histórias. Sabe? Não dá pra dizer assim qual foi a primeira. A primeira história foi, sei lá, meu primeiro personagem é porque eu tinha 8 anos. Quando eu comecei a pensar seriamente, aí quando eu crescer, eu vou fazer um desenho animado deste personagem, sabe? Era o Vitor, um ursinho antropomórfico, de boné vermelho e com um dentinho pra fora. Mas é como eu disse, né? A minha carreira como quadrinista autoral começou há pouco tempo, mas não quer dizer que eu já não pensasse em histórias antes, em personagens antes. Eu tenho, inclusive, um outro quadrinho publicado chamado Maya e os Invasores, que está, inclusive, de graça no Webtoon. Foi todo pintado em aquarela à mão. É sobre uma alienígena. Toda a história se passa toda em outro planeta. Também não tem falas, como muitas das minhas histórias. É uma história silenciosa. Os personagens falam uma língua alienígena, então às vezes eu boto um balãozinho com símbolos assim da língua deles, mas você não precisa saber o que eles estão dizendo para entender o conteúdo, sabe? Mas essa história, eu fiquei trabalhando nela por praticamente um ano, porque foi tudo pintado com aquarela, tudo pintado à mão, a produção dela foi muito difícil. E eu entendo como um grande fracasso, porque, porque não foi um sucesso de público. Então, eu tive outras histórias, inclusive tentativas de publicação de outras histórias, mas eu só consegui me afirmar como artista mais recentemente, também por perder o medo de fazer conteúdo adulto, porque, na verdade, o que me deu mais reconhecimento e visibilidade foi Amor Monstruoso. E eu antes tinha muito medo de fazer esse tipo de conteúdo. Eu pensei, não, gente, isso aqui vão achar que eu sou uma vagabunda, as pessoas vão parar de me respeitar. Eu sei, Ah, hoje eu entendo que é besteira, que não bom. tem nada a ver, mas era uma fantasia que eu tinha. Claro que isso não é Uhum. verdade. Então, um artista que é bloqueado, que não é livre, não faz muito sentido, porque a arte é justamente o lugar para você extravasar. Então, eu tinha questões psicológicas sérias mesmo, que me impediam de me expressar e de evoluir como artista autoral. Mas eu fiz muita terapia e fui quebrando os meus tabus internos e consegui me libertar e percebi que isso não ia me destruir, pelo contrário, tá dando muito certo. Uhum. Em vista de dizer, olha só, é muito diferente do que foi desenhar umas Barbies, uns ursinhos de pelúcia. Eu já desenhava conteúdos do tipo monstrinhos, né, influenciada por Jim Henson e tal. Mas, inclusive, mais invasores têm muita influência do Cristal Encantado, mas, mas uma coisa bem mais family friendly, né? Bem mais amena. Ah, o Game Genesis, o Drix, não precisa ser uma visual novel. Não, né? Mas deve ser que legal uma animaçãozinha dele, um jogo de plataforma, né? Ele
brigando com aquele cavaleiro lá. Tem uma parte na história que ele luta contra o cavaleiro que acha que sequestrou a princesa. E, tipo, a história. O conto de fadas vira todo do avesso, sabe? No fim, quem salva o Drix é a princesa. Quem derrota o príncipe é ela. Né? Ah, já que tocou no assunto de jogo, ah, jogava videogames há algum tempo? Sim, muito, muito. Qual Ah, console? o primeiro que eu tive foi Mega Drive, eu jogava muito Sonic, eu fui a criança do Sonic. Teve essa época da rixa, né? Sonic e Mario Bros. Bobagem. Eu jogava muito Sonic. Aí depois eu tive PlayStation. Aí eu jogava muito Crash Bandicoot. Aí depois eu comecei a jogar os jogos mais maduros, assim, os jogos de terror, tipo Fatal Frame, Silent Hill. Sempre adorei muito jogar videogame. Aí depois eu comecei a jogar mais esses jogos, tipo Telltale, dessas histórias interativas, né? Como a versão videogame do The Walking Dead. Esses vários jogos que o estúdio que criou Lives Strange lançou também. E também comecei a assistir muito gameplay. A gente começou a ficar velho, ficar com preguiça de jogar e começa a assistir gameplay como se fosse um filme, sabe? Aham. É. Agora já não tem mais tanto tempo quanto antes. Mas eu sempre gostei muito de videogame. É, eu nunca tive videogame próprio meu, assim. Sempre foi ou era na casa de alguém ou em sala de jogos que ia lá. Como aprendi a jogar mesmo com o Super NES, depois foi o pulo pro PlayStation. Aí, só uma vez joguei o Sega Saturn, 3 jogos, assim, que foi o meu brinde, assim, por ter feito uma panfletagem para uma locadora local. E depois Play 2, mas por causa, assim, que meu irmão é mais gamer que eu. E até faz muito tempo que a gente não faz gameplays, assim, muito engraçado, que tá no ar, assim, no meu canal. Mas eu comecei mesmo, jogo de luta, de corrida e futebol, jogava, mas não era tanto assim. Ah, os jogos que eu mais gosto são os que têm boas histórias, os mais cinematográficos. Inclusive, eu gostei muito de The Last of Us. Eu fechei o Hum. jogo. E eu não costumo jogar muito jogo de tiro ou de luta, mas se a história for boa e me pegar, é uma motivação para mim jogar. Não importa muito a mecânica do jogo, sabe? E também eu gosto de stealth. Hum. E The Last of Us, você pode. Existe uma certa versatilidade na estratégia que você usa para matar os zumbis lá. E stealth é uma que você pode usar muitas vezes. E eu sou dessa, assim, eu morro várias vezes, mas eu não desisto até conseguir, sabe? Hoje eu já não tenho mais tanto tempo, mas quando eu tinha muita paciência. É, e já leu algum mangá? Mangá, eu li Beastars, porque eu vi o anime, eu li os quadrinhos também. Hum, eu acho que só. Eu não sou assim uma grande leitora de mangás, sabe? Uhum. Eu gosto É, eu, de quadrinhos independentes de modo geral. hum. É. Eu também tenho visto mais as animações do que mangás, assim, porque até o preço não é convidativo, né? Tem que ter, Ah, é. tá doido. Não é que nem há 20 e poucos anos atrás que teve a explosão de publicações de mangás, assim,
impulsionados pelos animes que faziam sucesso e era mais acessível para o bolso em geral. É, agora tá mais caro? Aham. Tudo tá mais caro agora, né? Que merda. Quadrinhos agora é coisa de gente rica, né? E muitos essa história de gourmetizar com capas de papelão plastificado. Pra quê? Para encarecer de Hum. vez, né? E depois Quadrinho é coisa encalha. de gente rica. Eu lembro de uma época que o Hellboy encalhava e tinha várias bancas, até no centro de Porto Alegre, chegava assim, aquelas edições tipo A Mão Direita da Perdição. E não era capa de papelão, era capa cartão, que na época, em preço de banca, era mais de, acho que era R$ 24,90. Os encalhes estavam por R$ 9,90. Eu disse, o quê? Várias coisas assim, encalhadas que depois eles, mesmo depois de eles terem criado o sistema setorizado para evitar encalhes, devolução de revistas, e aí ficava aquele esquema todo, e depois teve o problema das crises das distribuidoras e aquela história toda. Até eu queria abrir uma revistaria minha aqui na cidade, mas eu não ganhei nem na Mega Sena. É, tá difícil. Eu É. acabo comprando muitos quadrinhos, versão e-book mesmo, porque eu dói no bolso, né? Mas quem gosta mesmo. Eu adoro, né, ter um quadrinho impresso, né? Existe uma magia nisso, né? É muito gostoso ter um quadrinho impresso bonito e tal. Uhum. Sempre que eu posso, eu compro. Eu sou rato de sebo. Eu frequento as de Porto Alegre e tenho uma única em Alvorada, que até eu andei fazendo umas vendas pro cara na Gibifest e rendeu. Fiz uma É, seleção assim, variada e aí teve gente que levou. legal. Acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, né? Ok. Te Tá certo. agradeço por ter Eu que agradeço o aparecido, convite, agradeço a todos que assistiram. comentaram. Bota o meu jogo na wishlist, porque é muito importante nesse momento para que ele tenha mais visibilidade na Steam. Um jogo de putaria e fofura. Amor monstruoso, Monstrous Love, tá? Bota lá na wishlist. Não é só para querer jogar o jogo, tem que botar na wishlist para me ajudar. E é isso, galera. É, e os quadrinhos dela Obrigada. estão lá no Vira-Folha. Sim, no site da Grafora. Quem acessar o meu perfil tem ali o link na bio com todos os meus trabalhos. E é isso. Isso aí. Valeu, E então. valeu também. Até mais. Até mais. Lembrando que quem não assistiu vai poder assistir na IGTV, no próprio Insta, e também no meu canal, só que na versão não espelhada. Ok? Até mais. Até mais.